Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos esta parábola. Um homem ia viajar para o estrangeiro. Chamou seus empregados e lhe entregou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e ao terceiro 1, a cada qual de acordo com a sua capacidade. Em seguida viajou. O empregado que havia recebido 5 talentos saiu logo, trabalhou com eles e lucrou outros 5. Do mesmo modo que havia recebido 2, lucrou outros 2. Mas aquele que havia recebido um só, saiu, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e foi acertar contas com os empregados. O empregado que havia recebido 5 talentos entregou-lhe mais 5, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos, aqui estão mais 5 que lucrei. O patrão lhe disse: muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Chegou também o que havia recebido 2 talentos e disse: Senhor, tu me entregaste 2 talentos, aqui estão mais 2 que lucrei. O patrão lhe disse: muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Por fim chegou aquele que havia recebido 1 talento e disse: Senhor, sei que és um homem severo, pois colhe onde não plantaste e ceifa onde não semeaste. Por isso fiquei com medo, e escondi o teu talento no chão. Aqui tens o que te pertence. O patrão lhe respondeu: servo mau e preguiçoso. Tu sabias que eu colho onde não plantei e que ceifo onde não semeei. Então devias ter depositado meu dinheiro no banco, para que ao voltar eu recebesse com juros o que me pertence. Em seguida o patrão ordenou: tirai dele o talento e dai àquele que tem 10, porque a todo aquele que tem será dado mais, e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até o que lhe tem lhe será tirado. Quanto a este servo inútil, jogai-o lá fora na escuridão. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, neste dia 30 de agosto, neste sábado, Evangelho de São Mateus, capítulo 25, versículos de 14 a 30. É a famosa parábola dos talentos. Eu gostaria aqui de trazer para nós uma interpretação dessa palavra, e já fiz isso em outras meditações, tirar um pouco esse olhar materialista dessa palavra, porque nós corremos o risco de olhar para essa palavra e achar que Jesus aqui está ensinando a administração de empresa, ou está ensinando economia, ou está ensinando como lucrar. Bom, o Evangelho não precisaria nos ensinar isso, porque o mundo capitalista já nos ensina isso o tempo todo. Então nós precisamos olhar para esse Evangelho e perguntar qual é a mensagem espiritual que esse Evangelho quer me dar hoje. Isso nós precisamos perguntar. Ora, o Senhor dá seus talentos a 3 pessoas diferentes. A um ele deu 5, a outra ele deu 2 e a outra ele deu 1 só. O que recebeu 5 lucrou 5, o que recebeu 2 lucrou 2. Aquele que tinha recebido 1 só talento, ele cavou um buraco e enterrou os talentos do patrão. E aqui nós poderíamos até olhar para isso humanamente e dizer assim, tá vendo? Nós temos que colocar os dons de Deus a serviço da comunidade. Bom, isso está correto também dizer, mas eu gostaria de ir mais fundo nesse texto. Essa aqui seria uma possível interpretação. Deus nos dá os dons e os talentos para que a gente não o esconda, mas coloque a serviço da comunidade. Isso é totalmente correto dizer isso. E claro, aqui está a vontade de Deus nisso. Quando Deus nos capacita, quando Deus nos dá os dons, o Senhor nos dá os dons e espera que a gente sirva o nosso próximo. Isso é bonito e maravilhoso. Mas veja, eu gostaria de ir adiante nisso aqui. Por que nós... Aqui nós precisamos fazer uma pergunta. Por que nós precisamos fazer os talentos render? Por quê?
né? A gente não poderia usar os talentos. E por que a gente tem... O que chama a atenção aqui espiritualmente nesse texto é que nós precisamos multiplicar aquilo que Deus já nos deu. O que Deus nos deu que já é grandioso e que não é nosso? Ora, a graça. A graça, ela é um dom criado por Deus, né? Deus nos deu a graça. Para quê? Para que nós fôssemos capazes de viver a vida divina. Pô, nenhum de nós, meus irmãos, somos capazes por nós mesmos de adentrarmos a vida de Deus, né? Deus, ele é totalmente o outro, ele é transcendente, ele é onipotente, ele é o Senhor dos senhores. Então, a vida divina, ela não é algo que nós conseguimos viver com a nossa humanidade. Então, nós precisamos da ajuda de Deus para viver a própria vida de Deus. Ora, se Deus quer nos dar a felicidade da Trindade, isso significa dizer que Deus está nos tirando da nossa vida natural e está nos chamando para a vida sobrenatural. Porque a vida de Deus, ela não é mineral, não é vegetal, não é animal, ela não é humana, não é angélica. Ela é divina, ela é Deus. E é bonito que Deus nos chama para a vida sobrenatural. Então, claro, ele precisaria nos capacitar para isso. Naturalmente, e aqui a gente já pode fazer uma crítica ao naturalismo, né? Os naturalistas, por exemplo, a praga do naturalismo que entrou dentro da igreja. Bom, é evidente que um naturalista não consegue viver a vida de Deus, porque a vida de Deus é sobrenatural. Então, como nós vamos viver a vida feliz da Trindade, que é uma vida sobrenatural, se nós estamos querendo viver o natural? Não dá para viver o natural na vida sobrenatural de Deus. Então é evidente que nós precisamos da ajuda da graça. E é aí que Deus infunde em nós, no batismo, um organismo sobrenatural que nos faz capaz de Deus. A primeira parte do catecismo diz isso com toda clareza. O homem é capaz de Deus. Mas o homem não é capaz de Deus naturalmente. O homem é capaz de Deus por causa da própria ajuda que Deus nos dá e nos torna capazes de Deus. Então Deus infunde em nós, ele investe em nós, ele nos dá a graça. Agora, aqui está o detalhe. A graça que nós recebemos no batismo, ela não é uma graça operante. É nos dado simplesmente na ordem da graça. São os talentos. Então nós podemos aqui comparar o talento que Deus dá, né, na hora do batismo, e aqui nós vemos que ele dá de acordo com as capacidades. Então a alguns Deus ele dá mais dons, e nós vemos isso. Nós quando olhamos, por exemplo, para um Santo Tomás de Aquino, quando nós olhamos para alguns santos que a gente poderia dizer são pontos fora da curva, nós vemos que tem ali mais talentos empregados, cada um de acordo com as suas capacidades. É o Senhor que dá, é Ele que dá, né? É graça dele, mas tudo é graça. Mas é importante que o Senhor dá. Então ele dá esses talentos e nós precisamos fazer o que com esses talentos? Nós precisamos multiplicar os talentos. Ora, como se multiplica o talento que Deus nos deu da graça? É crescendo na configuração a Cristo, né? Então, como nós colocamos, em outras palavras, a gente poderia dizer, como que eu coloco essa máquina, esse organismo sobrenatural que Deus colocou em mim pela graça no batismo, como que eu coloco isso em movimento? Então, nós colocamos isso em movimento através de algo chamado oração. Então, é através da oração e é através da vida sacramental que nós vamos nos configuramos a Cristo, que nós vamos crescendo e fazendo isso, recebendo graças atuais, nós vamos então multiplicando nossos talentos. Agora, se nós aí, né, recebemos o batismo, como aquele que recebeu um talento, recebeu uma graça de Deus, e ele vai lá e cava, são aqueles que receberam o santo batismo, né, e não se preocuparam depois em receber o crisma, não se preocuparam em ter uma vida sacramental ativa, né, estavam aí suscetíveis abrindo muitas portas ao mundanismo, fraquejando na vida de oração,
né? Um dia reza, outro dia não reza, nós vamos deixando tudo para depois, tudo para amanhã, nós não levamos com disciplina nossa vida espiritual. Tudo isso é enterrar o talento. Enterrar o talento que Deus nos deu. Porque quando nós pegamos a maravilhosa graça que Deus nos deu e nós, com as próprias ferramentas de Deus, nós vamos colocando o carro em movimento, através da oração, vida sacramental, leitura da palavra de Deus, uma vida mortificada, né? Uma vida que nós vamos mortificando não só os pecados mortais, mas nós vamos mortificando os pecados veniais, nós vamos deixando de lado, nós vamos tratando daquelas misérias que são as imperfeições, as paixões que estão dentro de nós. Tudo isso nós estamos multiplicando o talento de Deus, né? E quando Deus nos encontrar... E por que isso é tão importante? Ora, por causa da última fala do Evangelho. Aquele que tem, será dado e terá ainda mais. E aquele que não tem, até o que ele julga ter e até o pouco que ele tem, lhe será tirado. Quanto a este servo, jogar ele fora na escuridão. Ali haverá choro e ranger de dentes. Quem pode nos ajudar a responder? Os doutores da igreja, os santos da igreja, são unânimes em dizer algo. Na vida espiritual, ou nós vamos para frente, ou nós estamos retrocedendo. Não existe pronto, já está tudo feito. Não. Na vida espiritual, só existe um avançar. E aí você poderia dizer assim, tá, mas e os perfeitos? Aqueles que chegaram à união perfeita com Cristo? Os santos de sétima morada, santos grandiosos como Santa Gema Galgani, Santa Teresinha, Santa Teresa d'Ávila, né, um São Paulo da Cruz e tantos outros que chegaram, Santo Inácio de Loyola, que chegaram à perfeição, à união máxima que um ser humano pode ter. O próprio doutor angélico, Santo Tomás, ele nos responde isso. Ele diz que, sim, chegará um tempo que as outras virtudes, elas não precisarão crescer mais, mas a virtude da caridade, o amor, ele sempre poderá crescer até no céu. Que coisa maravilhosa, né? Então, isso, claro, corrobora e ratifica essa fala de que na vida espiritual não existe um estacionamento. Se nós não estamos avançando na vida espiritual, nós estamos regredindo. Não existe um estacionar. E é isso que o Evangelho está dizendo, né? Aquele que tem, será dado e terá ainda mais. Porque ele está avançando na vida espiritual. Mas aquele que não tem, até o que ele tem, porque ele enterrou, porque ele estacionou, lhe será tirado. E ali haverá choro e ranger de dentes. Peçamos ao Senhor que a gente coloque esse organismo sobrenatural que foi dado a cada um de nós de presente no batismo em movimento e que a gente tenha uma vida espiritual que vá para frente, e que a gente possa multiplicar os talentos com oração, com leitura de palavra de Deus, com as práticas de piedade, com tudo aquilo que o Senhor nos dá, mas especialmente pela uma vida sacramental, séria e uma vida de oração cotidiana. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve Maria Imaculada.